os processos, né, de atualização de REURB que temos aqui no município. Mas aí digam, não sei, quem começa... Não, prefeito, a gente pode fazer uma abordagem. Na verdade, tínhamos uma demanda, né, em relação ao núcleo do Tomateiro, e aí o vereador Michel fez esse pedido de reunião, e aí fomos surpreendidos até de uma forma positiva, né, com um parecer requerendo alguns documentos. Né, e aí nós... O parecer foi quando? Ontem, provavelmente foi ontem. Isso. Você é assistente social? Ontem... Natália, né? E não foi por causa da reunião, porque eu avisei da reunião no final da tarde. A gente veio para uma hoje e ele chegou e era Ainda tem marcado, mas é como não, ele marcou, falar o Michel marcou comigo, aí eu tinha dito não, que eu estava viajando assim, na segunda-feira, depois eu passei, não, na terça. Sim. Aí eu passei para quarta, porque eu vi que na minha agenda na quarta eu já tinha reunião com vocês. Aí ontem eu avisei, ontem final de tarde, eu aviso que a reunião com o pessoal do REURB não é 3h30, vai ser às 2 porque vai vir o pessoal antes. Mas aí ontem já tinha mandado o despacho. Então, tá. O despacho está aí, até é bom para a gente conversar sobre ele também. Né? A gente recebeu o despacho, como eu falei, de certa forma positivo. Temos alguns questionamentos, mas eu acho que é questão de burocracia, é impossível resolver. Né? Mas o que mais a gente está conversando aqui nessa reunião, o que mais nos leva a refletir acerca desses documentos que foram solicitados é muita atualização, né? Alguns documentos atualizados. E aí o que nos coloca uma pulga atrás da orelha é até quando nós vamos precisar atualizar documentos. Entende? Eu sei que tem um ritmo, o ritmo para nosso ver não está tão claro, mas tem um ritmo pelo decreto, pela lei federal. O nosso medo é a gente atualiza os documentos, vão pedir mais documentos, a gente atualiza, e ele tem uma validade de 90 dias, que custa. Exatamente. Então, para nós o ritmo do decreto não está tão claro nesse sentido, né? E também em relação aos demais procedimentos, se a gente acha prudente que eles possam andar em paralelo. Enquanto se ofere a modalidade da REURB, o processo ele pode continuar andando para não precisar ficar estancado nessa fase documental. Né? E inclusive, para nós, né, esses documentos teriam que ser utilizados também no processo como um todo. Né, para depois não chegar a SEGPLAN pedir mais documentos, por exemplo, o mesmo documento que está aqui. Né, é que para nós o decreto não deixa isso muito claro. E aí é o nosso receio, uma REURB-S, o pessoal tem a renda... São 90 famílias, 94 lotes. Isso, 67 são requerentes. E aí... Desses 67 nós temos documentos de quanto? Desculpe, só para eu Claro. anotar. A gente tem documento dos 67, mas, por exemplo, se tem documentação ali faz mais de um ano. Isso. E Não, natural. aí é por isso que eu pedi a atualização. A atualização a gente entende como nos últimos, pelo menos assim, nos últimos 3 meses. Tá, não, mas eu entendi a preocupação do doutor, assim, eu acho que é bom até a gente esclarecer, porque já aconteceu em outros casos. Assim, a atualização, ela tá olhando o documento agora. O processo entrou aqui em junho. Em junho entrou agora. Em junho, faz um mês. Foi. A partir do momento que a gente olha o processo, a documentação e ela está atual, quer dizer que daqui 3 meses nós vamos pedir de novo. Exato. Foi analisado, está pronto. Tá pronto. Essa é a preocupação, é isso? Porque esse processo vai levar 1 ano. Daqui 3 meses já perdeu a validade? Não, já foi analisado. Já foi analisado. É que o decreto não deixa isso claro. Aí é bom esclarecer, principalmente nessa primeira fase de análise socioeconômica, de análise de posse e propriedade, a gente solicita essas documentações atualizadas e aí para deixar bem claro, é feita toda essa análise nessa primeira fase para classificar e fixar a modalidade de REURB. Uma vez feita essa análise, passada para a próxima fase, não vamos voltar a requerer os mesmos documentos. Mais claramente a bola para frente, vamos passar para outro estágio. Perfeito. Então deixar bem claro que quanto a Não, isso aí até eu entendi, né? Porque se entra agora um processo, entrou no mês passado, tem documentação de 1 ano, agora que venceu, né? Já estava vencida, na verdade. Foi apresentado a tempo para o poder público, é isso que vocês entendem. Certo?
E eu vou fazendo assim, eu vou olhando o que tem de documentação ali, tá atualizado, qual documentação eu já fiz, porque se eu tenho tudo, peço só o que não tem que estar em falta. Por exemplo, tem documento que nem apareceu, formulário socioeconômico, colocado ali ausência, ele não foi apresentado nem antes. Isso. Eu não tenho. Então, esses documentos, só para fazer esse complemento aqui, quando não tem o formulário socioeconômico é porque a gente apresentou o comprovante de renda, mesmo assim é necessário. A gente só trata o que está ali. Porque o formulário É, ele só não entra para quem é RU específico. Aí a gente até. A gente não pede de renda. Acho que até a assistência social, a Natália colocou lá no despacho, a gente trabalha nesse caso, digamos assim, um enquadramento de específico, interesse específico, acho que é isso que você está falando, que aí a renda já ultrapassaria os 5 salários mínimos, é isso? Não, na verdade eu falo do geral, quando a gente, até do S mesmo, quando a gente, por exemplo, é aposentado, os dois são aposentados, por exemplo, a gente coloca lá um salário mínimo cada um, sim, e a gente achou que não era necessário fazer essa declaração. Mas se você, é só questão de burocracia mesmo, não tem problema de E fazer. alguns tem, outros não, né? Não ficou nenhuma coisa nem padrão, tipo, não tem. A gente, em termos Vocês de alguns documentos completos, tem uma ideia de que a gente tem hoje, assim, ó, aqui está tudo certinho. Tem aqui defeito aí. Eu fiz uma lista de um por um. Foram 12 páginas, eu acho que não. Não, isso aqui a gente vai atrás, né? Isso aí agora nos acalentou, essa informação de que não vai ser necessária outra apresentação, isso é interessante para nós. E aí, uma outra demanda que tem, que é a demanda gritante, né? Até a propositura foi mês passado, mas é um processo que já, inclusive a Amanda está aqui com a sua filha, quando nos contrataram, a filha não estava na barriga da Amanda ainda. Então eu fiz uma reunião com o prefeito, eu estava quase ganhando, então acho que 2 semanas Tá depois ela com nasceu. Um ano mesmo. Isso, ela era uma demanda antiga, apesar de ter sido mês passado. Inclusive teve a viabilidade, foi naquele trâmite, a viabilidade foi criada, agora foi tirada. Então a gente agora sentou e protocolou, né? Só que eles estão com uma demanda que um pouco urge, que é a questão da luz, né? Fizemos um projeto de engenharia pelo engenheiro eletricista, e a preocupação, né? Se consegue andar em paralelo com essa questão da análise documental. Bom, é importante isso, sim, até a gente já tocar nessa pauta, porque é uma situação bastante semelhante ao Santa Terezinha, ali do lado. Eu não fiz ainda nenhuma conversa com a Celesc a respeito do núcleo ali do Tomateiro, né? Mas como a situação é bem semelhante, eu acredito que a visão da Celesc vai ser a mesma. No Santa Terezinha, eles também não permitiram a gente fazer a ligação, que precisa de extensão de rede, enquanto a gente não confirmar que o processo de reúne está em andamento, enquanto não tiver o projeto disso, né? E aí a gente até já tivemos reuniões aqui com relação ao Santa Terezinha, tem dificuldade do núcleo, a mesma questão com o documento, que aí é o município mesmo que está promovendo. Mas a partir do momento que a gente tem definido, que eu informo na CEL, o processo de reúne está andando, o projeto urbanístico está aqui, né? Eles nos autorizam, né, a iniciar o procedimento de ligação de energia. Na verdade, de extensão de rede, né? Ligação de energia eu não falei, mas extensão de rede a gente vai fazer. Então, assim, o que é que nós podemos fazer? Tendo já o processo tendo sido iniciado e a gente tendo o projeto, chamamos a Celesc e disse, olha, o município vai pagar, né? Porque isso alguém vai arcar com as custas, né? E a Celesc não arca mais com as custas, a não ser quando é demandado judicialmente. Mas como a gente tem, todo mundo paga COSIP, né, iluminação pública, a gente tem algum recurso, aí dá para justificar, até porque a gente vai precisar fazer iluminação pública. A gente justifica e faz um investimento para a extensão de rede, né? E aí tendo a rede tendo sido feita a extensão, não precisa nem cada um ter a sua certidão, ter o seu documento. Por quê? Porque aí, como é uma área consolidada, a Celesc faz a ligação. Ó, tem rede,
tem a certidão de área consolidada, porque aí já pode fazer a extensão, a ligação. Então a gente conseguiria dessa forma. Só que assim, o que eu posso me comprometer é fazer essa conversa com a Celesc, né? Porque precisa o projeto elétrico ser autorizado por ele para a gente poder mandar fazer. Eu não posso chegar e estender a rede sem essa autorização. Agora a gente vai lá e faz a conversa assim, ó, esse núcleo aqui, nós estamos trabalhando o REURB, né, já iniciou o processo, já tem aqui o projeto arquitetônico, nós vamos iniciar ele. Eles autorizando, a gente faz. Então esse compromisso eu assumo. Ô prefeito, até um apontamento a título de crítica construtiva, né? Por exemplo, nesse processo aqui existe a viabilidade. A viabilidade foi retirada do decreto. Né? E a gente está atuando com a REURB desde quando surgiu o município, então a gente pegou os decretos todos. Né? Eles melhoraram ou pioraram? Então, a crítica que eu vou fazer que não é construtiva. Quando apareceu a viabilidade, a gente tomou um susto aqui, viabilidade, né? Não é o processo de REURB. Só que, com todos os seus pontos positivos e negativos que ela tinha, ela foi importante, realmente a gente viu que a importância dela era positiva no contexto geral. Claro, não se pode distorcer o conteúdo de uma viabilidade, e isso teria que ficar bem nítido no próprio decreto, ok? No entanto, a viabilidade ela foi positiva. A retirada da viabilidade agora, ela mexeu a título de até mesmo adesão aos procedimentos. E aí é uma seara a ter que se fazer, porque quanto mais gente no núcleo, melhor, para dar mais, não consolidação, porque a consolidação tem que existir, né? Mas para dar mais ênfase, até na REURB os rateios também são positivos, né? Claro, isso aferindo também a impossibilidade, a proibição de se distorcer os termos da viabilidade num procedimento, no documento que vai usar para a Celesc, para a Samar, enfim. Né? Mas nesse caso, ela seria interessante. Só para entender, seria interessante voltar a ter a análise inicial para viabilidade. Isso num contexto, um pouco fugindo daqui, mas eu vou retornar para o matéria. Isso no geral, para a questão da cidade mesmo. A gente pode apresentar numa outra reunião, se vocês entenderem. Foi bom para o Tomateiro, inclusive, o período de vocês está exatamente da viabilidade, por isso a gente já está pronto, não tem mais o que movimentar agora. Esse aqui tem a viabilidade, mas a viabilidade ela perde eficácia porque não é mais um documento. Entendeu? Mas assim, a gente pode fazer uma outra reunião com o nosso lado, o lado que está mais perto da sociedade, para passar para vocês, para pensar novamente. É importante, até assim, antes de eu vir aqui, eu estava ali na sala com a equipe, discutindo o que a gente pode fazer para agilizar, porque a angústia de vocês é a minha angústia também, né? De a gente poder ir fazer entrega, a gente tem que entregar, né? E aí por isso já foi 2, 3, 4 decretos, porque procurando acertar o caminho. Sim. E é interessante sempre a gente, às vezes, quem está do outro lado também sentar e dizer, ó, por aqui de repente fica mais fácil, né? A gente está procurando passar justamente isso aí. Não tenha dúvida, já passaram, já deram um retorno também para a gente nesse sentido. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, no caso de vocês, a consulta de viabilidade foi um ponto positivo, porque como nós colocamos, já tem uma delimitação ali, inclusive acho que foi a nossa própria equipe ali que analisou a viabilidade no início do ano, e aí vocês já têm um perímetro bem delimitado ali. O que vinha acontecendo, e por isso essa mudança no decreto em abril, né, o novo decreto em abril, é que, digamos assim, a interpretação é que a viabilidade estava sendo usada de outro modo, para outros interesses. Então, demandava uma atenção da nossa equipe, havia muitas consultas de viabilidade e pouco prosseguimento. Na hora de utilizar a viabilidade para requerer a REURB, poucos faziam isso. Mas seria uma faculdade da pessoa, né, continuar. É o que eu estou dizendo, não pode usar para outro fim. Acho que o decreto teria que ficar muito bem. E aí, por um outro lado, é como o próprio prefeito colocou, a gente vendo em questão de melhorias, aí a nossa equipe está sendo demandada a ter que gastar tanto tempo para analisar uma viabilidade e depois ninguém prosseguir,
seria mais interessante trabalhar com requerimentos para a gente Tatiana, colocar. só um adendo. Tatiana, né? Isso. Tatiana, você não sabe o quanto é difícil a gente conseguir conglomerar as pessoas, pedir a documentação. Essa é a fase mais difícil da reunião. Mais Com difícil. certeza, Não, mais é obtenção de É o que nós documentação. já percebemos aqui. E Nós muitas não vezes pode conseguimos. ser esse o problema. No Santa de Terezinha, procedimento. a gente não conseguiu. Eu analisei 507 pra fechar. No Santa Terezinha, a equipe foi lá num sábado, porque o pessoal trabalha, e Até ó, às 7 vamos da ficar noite. no sábado, vamos estar aqui para receber a documentação. E mesmo assim ainda falta. É exatamente isso que eu ia ponderar, Gustavo. Porque uma vez que a viabilidade ressurja, né, renasce dele, né, ressuscite ela, eu recomendaria também que o processo continuasse da viabilidade. Tá? E aí a juntada de documentação, ela não seja num momento estanque, num único momento, porque é muito difícil de fazer essa juntada. Tá? Nós trabalhamos hoje com 7, 8 núcleos, 9 núcleos, tá? E provavelmente essas 8, 9 viabilidades que nós solicitamos se tornarão, né? Algumas já se tornaram, né? Eu acho que 4, 5 aí se tornaram, protocolo de REUP, e outras se tornarão. Mas é a dificuldade de buscar essa documentação. Então essa junção, essa aproximação com vocês é importante que vocês compreendam que a documentação ela vem com o tempo. E o prazo que nós temos para apresentar essa documentação de 30, 60 ou 90, era importante constar no decreto. Tá? Eu vou colocar aqui 120 dias da emissão de certidão de casamento, até porque, explico, quem está casado, tá? Qual seria a implicação de uma certidão de casamento, união estável, enfim, tu está casado e tu vai juntar uma certidão de casamento com validade de 30, 40 dias, que é o prazo. A gente tem esse prazo de validade porque é o prazo de registro, né? A senhora é advogada, sabe muito bem dessa situação. Então tem esse prazo de validade da certidão por causa disso, porque pode alterar o registro e aí tu dá prazo de validade, que geralmente é 30 dias, que é o prazo para registro na certidão de casamento, nascimento, enfim. Então, se o decreto torna isso para 120 dias, para 90 dias, para 120 dias, seria um prazo ideal, sabe? Porque o pessoal vai coletando a documentação, e aí explico mais um pouco. Eu chego para esse pessoal todo e digo assim, vocês estão pagando aqui a mensalidade para a empresa, obviamente, né, que já estão pagando há um bom tempo, né? E aí chega num mês, eu aviso para eles o seguinte, além da mensalidade, vocês vão ter que pagar mais R$200 de certidões. Tá? Aí poucos conseguem pagar a mensalidade. Quando eu coloco mais R$200 para eles, inviabiliza, eles ficam em dificuldade financeira. E aqui a gente está falando de todos esses. Todos esses. Então tem que haver um trabalho em conjunto entre município e empresa e a sociedade nesse sentido, tá? Para facilitar, né? E porque o que me adianta a Amanda, né, casada ou em união estável, ela declarou, né, a empresa declarou em união estável com o João, né, o Fernando, sei lá, né? Está em união estável. Não, eu sei. Aí, então, em união estável com o Pedro. A empresa declarou isso na documentação dela. Tem lá uma procuração declarando, a empresa está declarando que eles estão em união estável. Agora a gente vai juntar mais uma certidão, tá? Beleza, a gente junta a certidão, mas dá prazo para nós, porque o pessoal leva prazo para apresentar a documentação, e que, se possível, né, a gente já possa apresentar uma documentação preliminar validada. Nesse caso, para análise da RUBS, a gente tem praticamente toda a documentação, faltaria apenas a declaração de renda, de próprio punho, e que aí, no meu ver, é até uma redundância com a documentação que já consiste dentro do processo. E a gente está falando de mais 60 dias de análise.
para um pessoal que está vivendo, e aí não vamos tampar aqui o sol com a peneira, um rabicho de gato, a iminência de fogo lá, né? É terrível isso, é terrível isso. E é uma iminência de um risco enorme. Espero que não façam, né, uma denúncia celeste para ir lá desligar os rabichos, né? Por uma questão até humana, né? Então eu peço para vocês que tenham esse olhar, porque essa declaração, no fim, é uma redundância da documentação que consiste dentro dos autos. Mas assim, ela está aqui e nós vamos fazer, vamos cumprir. Acho que todo o enredo que o Manuel construiu passando a realidade, obviamente, mas no sentido de deixar mais linear essa situação. É um feedback, acho que positivo para vocês. E quanto à questão da viabilidade em si, a gente está à disposição para conversar com vocês. Acho que o escopo dela, o que é, ao meu ver, né, é aferir os requisitos para a legitimação fundiária, que é a consolidação, né, ou seja, submete o núcleo, o município vai ver se está consolidado ou não. Está consolidado, emite viabilidade. Não está, não emite viabilidade. Eu acho que isso isso. Feito isso, a gente vai dizer para as pessoas, olha, esse núcleo é passivo de regulação. Dentre as discussões que são feitas, não, tem que ser menor que esse, né, tem que ser maior. A gente tem uma aversão ao ser maior porque não foi o núcleo que a gente pediu. Está pedindo aquela parte lá, mas enfim, é uma discussão a outras fazer. Mas tu consegue dar garantia àquelas pessoas ali, aquelas que confiaram no trabalho e que vai... Inclusive as outras que não confiaram. É isso? Porque quando a gente... Temos 94 residências aqui, terrenos, né? Quando a gente trata de um núcleo mais extenso, como é o caso desse aqui, a maioria dos núcleos tem 30, 50, enfim, é uma realidade e eles não vão deixar mentir. Enquanto tem metade querendo regularizar, tem 20% puxando para trás e tem 30% desacreditado da situação toda. Não é uma crítica a você, mas ao poder público em geral. Então, toda essa situação de... Isso dificulta bastante, justamente. Exato. Gente que não acredita e que eu não vou juntar documento porque isso não vai dar em nada. Hoje existe ou gente que já tem a sua luz de um jeito ou de outro, já está... Isso daí é uma briga de vocês. Eu não vou tem matrícula para os campeões. O que passam para a gente... E aí isso dificulta o coletivo. Então, realmente, é até importante a colocação do Dr. Gustavo por causa disso, porque às vezes também o poder público, e nós estamos fazendo a nossa meia-culpa aqui, como eu disse, eu estava assim, olha, nós temos que fazer as coisas acontecer, né? Mas por vezes também falta essa conjuntura de fator de todo mundo querer, de todo mundo trabalhar junto, porque infelizmente hoje a nossa sociedade está cada vez mais individualista. Olha, eu estou com a minha luz aqui ligada, eu tenho a estrutura, vocês se indicam, mas o cara está dentro do núcleo, né? E a gente tem que pensar que a REURB não é só para ligar a luz e para ter sua escritura. É porque eu vou me comprometer a fazer a pavimentação, eu vou dizer, ó, em tanto tempo a rua tem que estar calçada, eu vou ter que ter drenagem, vai ter que ter água. Então tem tantas coisas que vai beneficiar todo mundo que as pessoas têm que ter essa visão coletiva. Então, eu não sei, mas eu acho que assim, ó, quando se trata da população de classe média baixa, tem muita humilhação. Porque assim, ó, eu já tive na Celesc há 4 anos, a gente tem terreno lá. E ele falou pra mim assim, tu tens? Ou tu tem uma cunha? A luz vai. Aí, lá no Sambaqui, tem um deputado morar lá, uma pessoa rica de outro lugar, não tem nem baixa rede e de repente aparece lá uma extensão de rede maravilhosa e coloca luz pra ele, a cachoeira, o deck em cima da cachoeira. Por quê? Porque ele tem, aí pagou um, pagou outro, e aí pra nós dificulta, porque ninguém tá pedindo nada de graça, que a gente vai pagar luz. Ninguém tá pedindo assim, ó, vamos lá, coloca luz pra nós, porque nós somos coitadinhos. Não, isso aí vai desgastando, sabe? Vai desacreditando. A REURB não é nada mais do que o reconhecimento público de que existem pessoas num determinado local. E que se dê garantia a elas uma vida digna. Eu estou de acordo com a senhora, só que a gente tem que pontuar filho, cresce filho, vão trabalhar. A gente tem que pontuar algumas coisas, né? Primeiro, a Celesc é uma empresa pública, estadual, né? Que tem as suas regras. Né? Se vai algum rico, que a senhora falou, morar lá no Sambaqui, e ele custear a extensão da rede, né, ele tiver escritura pública, ele mesmo vai pagar a rede e a Celesc vai fazer.
Isso acontece, né? Não sei se esse é o caso. Pobre lá botar uma luz perto Agora, assim, ali no loteamento, né, no tomateiro, ali no núcleo, o município está se propondo, porque a Celesc não vai pagar, o município está se propondo, assim, ó, a prefeitura, que não seria uma obrigação, mas a prefeitura vai fazer a extensão de rede, para vocês terem a rede elétrica passando na frente da casa de cada um e cada um poder ligar. Então, o município vai se propor a isso. Infelizmente, para isso a gente tem que seguir alguns ritos que são os ritos que a lei exige. Né? Foi-se o tempo que a gente pegava o telefone e ligava, Celesc, liga a casa lá do fulano que votou em mim e que precisa da luz. Aconteceu isso já por muitos anos. Hoje não acontece mais. O Ministério Público vai lá e manda desligar. Né? A REURB surgiu em 2017, né? Justamente para poder ter uma solução para núcleos urbanos que já estavam ali, as pessoas estavam ali, e é como se o município, se o Estado fizesse de conta que não existia. Né? Então a lei surgiu para isso, para a gente poder dar direitos fundamentais para vocês que moram nessas condições. Mas assim, aí assim, demora muito? Demora, é isso que eu estava reclamando. Porque daí assim, a Celeste tem que pagar a Celeste, tem que pagar o secretário, tem que pagar o presidente, tem que pagar o negócio para fazer o documento, tem que pagar lá no cartório, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, quando chega na hora de entregar a documentação, R$200, certidão, 300. É muito pagar para anos se estender, nós vamos ficar anos pagando. Então esse ano não ter é algo que eu quero, que a gente quer melhorar. Né? A gente tem que seguir todos os ritos, tudo que é documento a gente tem que seguir. Porque se a gente não seguir, vai alguém fazer uma denúncia, vai dizer, isso daqui, vocês não respeitaram isso aqui, essa REURB não está certo. E vão mandar desligar, ou vão mandar a gente corrigir o processo. Então a gente tem que seguir o rito. Mas ele não pode demorar tanto, eu concordo com a senhora. E a gente está procurando, por isso a gente está conversando aqui, procurando melhorar. Como eu falei antes, a questão da luz, e aí a gente está falando de um ponto específico, a gente não pode pensar em REURB só por causa da luz. Assim, consegui minha luz, está resolvido. Não, a luz é um dos direitos fundamentais que a gente consegue atender. A questão da luz não precisa a finalização do processo, isso que eu estava explicando. Então a gente tendo iniciado o processo aqui, o que é a Celesc hoje? Porque a Celesc também é cobrada. Eles também sofreram ação civil pública, porque por isso que a senhora falou, de ligar de quem é amigo, de dar um jeito. Bem desacreditada do pessoal da Celesc. Eu acho que é assim, Então a Celesc também foi cobrada. Então o que ela quer garantia? De não estar fazendo uma ligação irregular em alguém que parcelou irregularmente o solo, né? Que cometeu um crime, e na verdade isso acontece porque alguém cometeu um crime com vocês, de vender um terreno sem estar regularizado, né? E agora a gente está trabalhando para regularizar alguém que ganhou dinheiro de vocês e devia ter feito a extensão da lei, devia ter feito a rua, devia ter feito a canal. Isso é o que diz a lei. Quem loteou a terra tinha que ter entregue isso, não entregou. Então foi um crime. E a Celesc hoje não quer ser cúmplice de um crime. Então ela quer ter legalmente ter certa de que ela vai ligar uma coisa que é legal. E a REURB permite isso. Então o que é que eu vou dizer para a Celeste? Olha, a REURB não está concluída, eu ainda não consegui entregar o documento de cada um de vocês, mas o processo está aqui, já está iniciado, esse aqui é o projeto e eu quero autorização para fazer. Então isso a gente quer conseguir ainda esse ano, né? Vamos trabalhar nesse sentido. Tá? Se o processo final, se a gente vai poder entregar cada documento de vocês até o fim do ano, eu não sei, né? Mas a gente vai trabalhar para tentar agilizar isso. Esse projeto está em análise lá. Mandei ali o protocolo já que está em análise ali, já mandei para o prefeito. Quando é que foi protocolado lá? Está ali, acho que a data ali. O projeto protocolado. Então já foi analisado pela Celesc, né? Eles pediram a autorização. Data de entrada 5 de dezembro de 2022. Já está sendo liberado. Aguardando o envio do projeto. A complementação do projeto. Status atual. Estudo técnico liberado, aguardando o envio do projeto. O vídeo já foi enviado. A complementação. Eles pediram uma atualização ali. Tá. Porque estando liberado, já eu acho que de repente é bem importante, que é nesse sentido aí mesmo. A intenção de todos nós aqui é
viabilizar o quanto antes, principalmente a energia, que é o principal, é o mais urgente para todos aqui. Sim. Né? Quando vi a fala dela ali, e é o mesmo sentimento da maioria, né? Da grande maioria. Então a gente tentar viabilizar, o prefeito chamar a Celeste para sentar, mostrar que já tem ali feito o protocolo, já está feito o projeto, está em andamento, e encurtar esse caminho é o que vai dar o quanto antes energia para eles, né? E vai dar a possibilidade da prefeitura implementar isso aí. E junto com isso, ô prefeito, uma coisa que depois eu passo também o contato, ano passado eu fui em Joinville, conhecer lá como eles fazem. Joinville é um case de sucesso em regularização viária. Então fiz um link lá de conhecer o secretário de habitação de Joinville, que é o responsável lá pela equipe de REURB, tá? Fui lá conhecer como é que eles faziam e trocar ideias com eles para ver como é que eles tocavam essa questão do REURB, até pelo fato de eu ter conhecido ali a realidade do tomateiro e ir atrás de alguma solução, né, viável, que hoje a gente está sentado aqui, né, foi mais ou menos esse passo a passo de fazer a viabilidade com uma parceria público-privada com a empresa, querendo ou não, vai tirar muito serviço das costas do poder público e viabilizar ser um negócio mais rápido, né? E a gente acha que o quanto antes todo mundo andar no mesmo caminho, seja de decretos, que eu vi muito lá o que eles fazem lá, o prefeito ele analisa junto com a equipe, não, vamos no decreto aqui, as certidões pode ter um X tempo, 180 dias para analisar, se já vem da empresa, tudo, não só da empresa deles, como de outra empresa, tudo já mais mastigado ali, é tipo um checklist, não, isso aqui não dá, isso aqui dá. Então tem ali um prazo de 180 dias, poderia também fazer um decreto, diminuir esse prazo. Então, não... Sim, estou dando só sugestões, né? Eu vi muito isso lá, que eles falavam alguma coisa, eles tinham a resposta, não, isso daí aqui a gente manda para o prefeito analisa, baixa um decreto, uma normativa, diminuindo os prazos e ajustando no caminho, né? Cada cidade tem sua particularidade, né, para fazer a regularização. Então, ir ajustando no caminho quanto antes, isso vai dar mais celeridade para chegar e, de fato, e resolver o problema. Porque se toda vez que chega um processo ali, um protocolo, um memorando, a gente bota já no fluxo de trabalho ali. Então, a gente já sabe que aquilo ali está uma coisa pendente. Apesar da lei me dar ali os 180 dias, se eu consigo fazer a avaliação antes, esse caso foi menos de 30. Foi 30 que eles mandaram. Por que acontece? Eu avaliei 507 documentos. Aí tu para botar nome por nome e avalia. Então tem documentos que, assim, ainda que eu seja criteriosa, a gente dá o prazo ali, que é o que a gente trabalha até a Secretaria da Assistência Social, que também trabalha, prazo de 3 meses. Caixa Econômica, prazo de 3 meses. Tinha documento ali que tinha 4. E não, esse aqui eu não vou pedir de novo. Faz pouco tempo, esse aqui deixa. Mas, por exemplo, o formulário socioeconômico, esse é mais difícil, que é da composição familiar, esse é mais difícil de deixar passar. Por exemplo, eu tenho uma das observações ali que nenhum deles tem criança registrada. Né? Então, a parte da composição familiar é todo mundo que mora junto. Né? E aí eu enviei outros formulários também, pensando já em facilitar. Por exemplo, tem gente que vive junto, mas não tem certidão de união estável, não tem de casamento, não tem nada. Aquela marital séria. Mandei o formulário junto. Né? Então, tem outras coisas ali que a gente visa facilitar. E outra coisa também, a certidão de... O único documento ali, que pelo que eu vi ali, que seria pago, né, que não tem condições, é a certidão de casamento ou de nascimento que a gente pede. Mas hoje a gente tem no município, a gente tem o CRAS, que é um equipamento que gratuitamente consegue fornecer essa documentação se eles forem mal solicitados. Tem gente então, que assim, já é atendido pelo CRAS, já conhece como funciona os trabalhos. Como eu falei inicialmente, Michel, é uma preocupação nossa a gente poder facilitar também. Assim, ó, é muito melhor a gente trabalhar no município como vereador, como prefeito, como executivo, quando o município está todo regularizado, todo mundo tem seu documento certinho, está tudo certo, é muito melhor para todo mundo. Então, claro que quanto mais a gente facilitar, melhor. Tanto que a gente criou esse programa. Né? Essa equipe aqui é uma equipe específica para a regularização. Né? O doutor Emanuel trabalhou na regularização aqui, não, na equipe. Né? Então, assim, quando surgiu a lei, nós criamos uma equipe aqui para trabalhar isso. Foi o Luiz, né? Foi o Luiz, né? Mas a equipe, o Dr. Luiz era o assessor jurídico da equipe, só que ele era assessor jurídico disso, ele é assessor jurídico das licitações, assessor jurídico da... Então, assim, claro que não tem como se dedicar isso. Então, a partir do ano passado, final do ano passado, a gente fez um processo seletivo e contratamos uma equipe específica para a Rio. Então, eles trabalham só com isso. Perfeito. É por isso que a gente tem que fazer acontecer. Perfeito. Te parabenizo por isso, tá? E assim, importante para nós, é muito importante que a gente, não só a nossa empresa, mas que o núcleo,
uma sugestão para você, o GT, né? Não, se o GT quiser estar à disposição para melhorar, nada é perfeito, ele está sempre aprimorando, inclusive com o convite de outras empresas também, para que a gente consiga ver o outro lado e consiga rodar melhor. Isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para vocês. A gente vai conseguir trazer mais mastigadinho para vocês que vocês pedem. A gente está totalmente à disposição, qualquer hora, qualquer momento. Não, nós conversamos agora anteriormente, até perguntei quantos processos são 21. 21 em andamento aqui. Aí a gente vai ser, vamos sentar, vamos ver qual é o status de cada um. De repente essa é uma boa sugestão. A gente ver quais empresas estão relacionadas a 2, 3 processos. Vamos chamar aqui, vamos ver o que está acontecendo. O que é que nós estamos cobrando de vocês que está difícil, o que é que vocês acham que a gente pode ajustar. É isso aí, logo quando eu assumi a coordenação, eu tenho procurado também chamar para conversar advogados, gerentes, justamente no sentido de esclarecer, principalmente esclarecer com relação às documentações, para não ficar aquele bate-volta e dar mais celeridade ao processo. Acho importante essa troca. A gente está super à disposição e acho que só vai otimizar o trabalho como um todo. Quanto mais CRF, mais matrícula emitida, mais tributo, mais vendas para as pessoas, movimenta tudo. Passei também o contato agora com o secretário lá de habitação, o Natália também, tá? De Joinville, cara super atencioso. E é um case de sucesso a nível nacional. Para vocês terem ideia, Joinville, eles fizeram diagnóstico ali no começo do governo deles, há 2 anos e meio atrás, constataram que tem 23 mil lotes irregulares na cidade. Eles fizeram uma projeção ali de em 4 anos, 13 mil regularizações, e eles estão batendo as metas ali. Então já virou 13 mil até que é pouco o tamanho de Joinville, eu acho. 13 mil, 13 mil. 13 mil, acho que é 13 mil. Não, mas em 4 anos é mais da metade do problema resolvido. Isso acarreta uma perda para o município de 96 milhões ano. Isso com relação ao cadastro imobiliário. Com relação à ligação de energia, né, eu tenho contato com o Gioconga, o novo coordenador regional, novo velho, né, porque ele saiu, agora voltou. Nós já fizemos contato agora recentemente com a questão ali na Praia do Porto, né, já tivemos com ele reunido por causa do Santa Terezinha. Agora que vocês já estão com o processo de análise ali em Tubarão, com o projeto, eu vou também demandá-lo, e como eu disse, isso é uma coisa que corre em paralelo. A partir do momento que a Celesc diz, não, o projeto está certo, vocês só fazem uma declaração de que o REURB está em andamento, a gente autoriza e a gente pode estar autorizado a fazer. Então vamos tentar agilizar isso, tá? Só não vou me comprometer com datas, por quê? Porque não depende da gente, só depende da Celesc. E provavelmente depende também de um processo de licitação. Esse é um projeto que vai ultrapassar 100 mil reais, eu vou precisar licitar, e como é a prefeitura que vai fazer, não é a Celesc, eu vou precisar licitar uma empresa para fazer assistência ambiental. Então aí tem toda a questão do processo licitatório, eu vou ver até se com esse projeto a gente consegue licitar ou precisa de alguma coisa a mais. Então tem esses passos ainda a serem vencidos, mas a gente vai tentar agilizar aí o máximo possível. Se a prefeitura tivesse para os leigos aqui, esse projeto de licitação, leva quanto tempo? A licitação ela é uma obra desse período, geralmente eu publico hoje e 7 dias, 100 mil, doutor Emanuel, 7 dias é para ser abertas as propostas e finalizado. Só que nesse meio tempo, alguém pode entrar com impugnação, algumas coisas podem acontecer. O mais difícil é a gente publicar a licitação. Por quê? Porque eu vou precisar ter o projeto certinho, às vezes o projeto está lá na Celesc, não tem os quantitativos, não tem os preços, aí a gente vai precisar ainda complementar para poder publicar. A partir do momento que está publicado é rápido, mas até lá tem alguns passos a serem vencidos ainda. Ou seja, tá? 30, 60, 90 dias? Olha, pode passar disso, vamos tentar ver passo a passo. O primeiro passo é a Celesc autorizar, olha, pode fazer a extensão da rede. Aí, dependendo, eu vou pedir para o Vânio, nosso engenheiro analisar. Vânio, já dá para a gente publicar a licitação? Aí a gente vai ter uma ideia desse prazo. Mas a Celesc autorizando, no máximo em 60 dias a gente estaria fazendo. No máximo, eu acredito. Agora, é claro, vamos passo a passo. Passo a passo, né? Não podemos prometer assim, data porque é complicado. É isso. Perfeito, é isso. É isso? Agradecemos Nós que... a receptividade.
e vamos providenciar o quanto antes. Se pudéssemos falar contigo rapidamente sobre essa situação. Tá certo, gente? Estamos à disposição, tá? A gente sabe que as coisas demoram mais do que deveriam mesmo.